Paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 22. Nós estamos lendo o Novo Testamento em 90 dias e a cada dia a gente faz aqui os nossos comentários dos capítulos correspondentes àquele dia. Hoje vamos meditar em Lucas capítulo 4 e o capítulo 5. Lucas capítulo 4. Uma das ênfases desse capítulo é a forma como o Espírito Santo inspira Jesus a fazer o uso da palavra. Do versículo 1 até o 13, nós temos aqui a palavra conquista o inimigo. Jesus não cedeu à tentação, de modo que o Pai pôde determinar o caráter e a capacidade do Filho, pois ele já aprovara o Filho, conforme o capítulo 3, o versículo 22, e fez isso de novo lá no capítulo 9, versículo 35. Jesus foi tentado e assim experimentou pessoalmente tudo pelo que passamos. Assim, ele está preparado para nos ajudar. A carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 16 até o 18, e o capítulo 4, versículo 14 até o 16, fala sobre isso. E mostrar-nos como vencer o mal por intermédio do Espírito. Lucas capítulo 4 e o versículo 1. E como vencer o mal através do poder da palavra de Deus, de acordo com o versículo 4 de Lucas 4. O primeiro Adão foi testado num bonito jardim e fracassou. Todavia, o último Adão, que é Cristo, venceu em um terrível deserto. Lucas apresenta uma sequência de tentações diferentes das que são apresentadas no Evangelho de Mateus. Contudo, o relato de Lucas não afirma ser cronológico. Na primeira tentação, Satanás queria que Jesus usasse seus poderes divinos para satisfazer suas necessidades a partir da vontade de Deus. A parte da vontade de Deus. É uma questão de pôr as necessidades imediatas à frente dos objetivos eternos. Na tentação seguinte, Satanás pede para si mesmo a adoração e, em troca, oferece o reino do mundo a Jesus. Na verdade, era uma chance de escapar da cruz, mas Jesus não aceitou. Na terceira tentação, Satanás desafia-o a testar a palavra do Senhor, pulando do pináculo do templo, e apoia seu desafio numa citação editada de Salmos capítulo 91, versículos 11 e 12. Jesus, capacitado pelo Espírito, usou a palavra de Deus, a palavra do Espírito, para derrotar o tentador, citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, e capítulo 6, versículos 13 e 16 de Deuteronômio. Do versículo 14 até o 30 de Lucas 4, nós temos aqui a palavra condena o pecador. João capítulo 1, versículo 19 até o capítulo 4, versículo 45, relata os eventos imediatamente posteriores à tentação de Jesus. Lucas apresenta a história no início de sua primeira viagem pela Galileia para ministrar, conforme está em Lucas capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 9, versículo 50. Observe como Lucas enfatiza o Espírito Santo em seu relato. Citamos aqui como exemplos no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35, versículo 41, 67, capítulo 2, versículo 25 até o 27, dentre outros. Lucas conta sobre a primeira visita de Jesus a Nazaré. Era costume pedir nos cultos das sinagogas que os rabis visitantes apresentassem as lições das Escrituras e fizessem os comentários que achassem pertinentes. Nessa época, Jesus já ministrava havia um ano e já era muito popular. Portanto, seria natural que o líder da sinagoga o convidasse para participar. Jesus usou o texto de Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, como texto de seu discurso em que fez 3 anúncios surpreendentes. Primeiro, ele anunciou que as Escrituras cumpriram-se nele,
Ele fora ungido pelo Espírito para ministrar a todos os tipos de pessoas necessitadas e levar-lhes a salvação do Senhor. Segundo anúncio, ele anunciou o início do ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, uma referência a Levítico capítulo 25, o 50º ano em que tudo em Israel retorna ao lugar certo. Observe que Jesus omitiu uma parte de Isaías 61, versículo 2, que fala sobre o dia da vingança do nosso Deus, porque esse dia ainda virá. Por fim, o terceiro e último anúncio, ele anunciou que tudo isso aconteceu pela graça de Deus. Ele citou 2 exemplos da história judia para provar que o Senhor foi misericordioso com os gentios. Ele citou o caso da viúva de Sarepta, lá de Sidom, e o caso de Naamã, o sírio. Os judeus, os seus ouvintes, eles aceitaram os 2 primeiros pontos, mas esse terceiro ponto, eles ficaram irritados com o Senhor Jesus pelo fato do Senhor Jesus ter citado a misericórdia de Deus para com os gentios. Por isso que eles se irritaram, ficaram ainda mais nervosos e tentaram ali arquitetar um plano para matar Jesus após essa declaração. Bom, vamos lá para o versículo 31 até o 44, que fala sobre a palavra cura o aflito. Jesus foi de Nazaré para Cafarnaum e ali estabeleceu o seu quartel-general. Todos os sábados ele ensinava na sinagoga e sua doutrina maravilhava as pessoas. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29 relata isso. Curar no sábado era uma violação das tradições rabínicas, porém Jesus foi em frente e libertou esse homem. Sem dúvida, ele poderia esperar para fazer isso em outro dia, todavia, o milagre envolvia mais que libertar um homem endemoniado. Também envolvia ajudar as pessoas a entender a diferença entre as tradições do homem e a verdade de Deus. Jesus realizava muitos milagres no sábado e isso enfurecia os líderes religiosos. Pedro, André, Tiago e João eram sócios em um negócio de pesca em Cafarnaum, conforme está em Lucas capítulo 5, versículo 10. Pedro era casado e tinha uma casa em Cafarnaum com seu irmão André. Eles tinham vivido em Betsaida e Jesus, nessa oportunidade, na casa de Pedro, curou a sogra dele de uma grande febre em um milagre particular que não chamou a atenção das autoridades. Todavia, o milagre que fez na sinagoga levou uma grande multidão à casa de Pedro. As pessoas levavam os doentes e aflitos a Jesus e ele os curava. Por mais importante que fosse satisfazer a necessidade física das pessoas, as maiores prioridades no ministério de nosso Senhor, e essas também devem ser as nossas, eram orar, de acordo com o versículo 42, e pregar, de acordo com os versículos 43 e 44 de Lucas capítulo 4. Agora vamos para Lucas capítulo 5. Esse capítulo descreve 4 eventos que ilustram a preocupação do nosso Senhor com os indivíduos e com seu ministério a eles. Do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 5, tem aqui o chamado para o trabalho. Um ano antes, Pedro, André, Tiago e João conheceram Jesus e o seguiram por um curto período de tempo e depois retornaram ao seu negócio de pesca. No versículo 10, Jesus chama seus discípulos para deixar tudo e segui-lo de forma permanente, em tempo integral, como seus colaboradores. É provável que houvesse 7 pescadores no grupo dos discípulos. Os pescadores sabem como trabalhar em grupo, não desistem com facilidade, são corajosos e trabalham com afinco. Essas são qualidades ideais para os discípulos de Jesus Cristo. Pela fé, os homens deixaram tudo e seguiram Cristo. Eles pescavam peixes vivos que morriam quando eram pegos. Agora, eles pescariam peixes mortos, pecadores, que viveriam
quando fossem pegos. Do versículo 12 até o 15, nós temos a purificação do leproso. Os leprosos não podiam se aproximar das pessoas, isso estava prescrito na lei, em Levítico capítulo 13, versículos 45 e 46. No entanto, Jesus permitiu que esse homem fosse a ele para dizer o que precisava. Jesus não só falou com o homem, mas também o tocou, o que significava que cerimonialmente Jesus ficaria impuro. Entretanto, quando Jesus o tocou, o curou da lepra, e isso não tornou Jesus impuro. Pelo contrário, ele mostrou que é aquele que cura qualquer enfermidade, porque ele ama o pecador e o doente. Vamos para o versículo 16 até o 26 do capítulo 5, quando fala sobre a cura do pecador. Devemos elogiar os 4 homens por sua fé e determinação. Eles levaram aquele paralítico, desceram ele pelo telhado. Jesus elogia a fé deles, perdoa os pecados do paralítico. Os homens que estavam ali questionaram com que autoridade, com que poder Jesus fazia isso, e Jesus, para demonstrar que ele é poderoso não somente para perdoar pecados, mas também ele era poderoso para curar, haja vista que ele era o Messias. Vamos para o versículo 27 até o 39 do capítulo 5, quando fala sobre a mudança na vida dos homens. Lucas apresenta-nos 2 coletores de impostos que acreditaram em Jesus, Levi e Zaqueu. Levi, que é o mesmo Mateus, não apenas seguiu Jesus, mas convidou muitos de seus amigos pecadores para conhecer Jesus. Mais uma vez, os escribas e fariseus estavam por perto para criticar, conforme os versículos 21 e 30 de Lucas, capítulo 5. Eu tive que colocar uma pausa aqui para receber umas mercadorias. Eu acho que eu parei onde que eu estava falando sobre Levi, não apenas, que é o Mateus, não apenas seguiu Jesus, mas convidou muitos de seus amigos pecadores para conhecer Jesus. Mais uma vez, os escribas e fariseus estavam por perto para criticar, de acordo com o versículo 21 e o 30. Todavia, Jesus defendeu a si mesmo e aos novos amigos, usando 3 exemplos. O primeiro exemplo, ele comparou-se ao médico que atende aos doentes. Jesus via os pecadores perdidos como doentes que precisavam de cura. Segundo, comparou-se a um noivo feliz que convida os famintos e os infelizes para a sua festa. E, em seu terceiro exemplo, ele refere-se ao antigo e ao novo. Não se remenda uma veste velha usando um pedaço de uma veste nova, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Se você põe o vinho novo em um odre velho, a fermentação do líquido produz gás e o odre se rompe. Jesus não veio para remendar a vida das pessoas, mas para torná-las íntegras. Ele não veio para misturar o antigo com o novo, mas para trazer vida para todos os que creem nele. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala sobre isso. O relato de Hebreus tem a finalidade de mostrar como a nova aliança de fé é muito melhor que a antiga. Termina aqui então o nosso vídeo, lembrando vocês que nós estamos extraindo os nossos comentários baseados no comentário bíblico Wiersbe. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.